Bom, pessoal, beleza? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu vou explicar um pouco para vocês como funcionarão as nossas videoaulas, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: as nossas aulas serão de segunda e terça-feira. E eu sempre vou lançar os vídeos e os exercícios mais ou menos perto das 8 da manhã, tá? A gente pode lançar até as 9, mas eu vou lançar geralmente às 8 da manhã. Então, eu sempre vou lançar um vídeo na segunda-feira, que vai ser o vídeo explicativo, tá? Na própria segunda-feira eu vou lançar uma lista de exercícios para vocês. Então, quando vocês acessarem as trilhas, vocês terão um material e nesse material vai estar o link do YouTube, que é onde eu vou lançar a videoaula. Além disso, eu vou lançar o link do YouTube também no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Então, às vezes vocês vão receber o link no YouTube e na trilha, tá? Na parte de materiais. Além disso, vocês terão também uma avaliação. Essa avaliação não necessariamente é uma prova, tá? Mas é o nome que a plataforma do Positivo dá para uma lista de exercícios. Então, na segunda-feira, vocês sempre receberão um link do YouTube e uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios, geralmente, vocês terão 2 dias para fazer. Então, ela começa na segunda, terça-feira. Na quarta-feira, às 23h59, fecha-se a lista de exercícios. Vocês não podem mais fazer a lista de exercícios, tá? Então, toda quarta-feira vai se encerrar a minha lista de exercícios. Além disso, a gente vai ter também as aulas na terça-feira. E eu vou focar as aulas da terça-feira com resolução de exercícios, tá? Então, vou pegar alguns exercícios, às vezes da apostila ou às vezes não, e vou resolver os exercícios e vou fazer da mesma forma. Vou lançar o link no YouTube e vou lançar o link na plataforma Positivo On. Então vocês sempre terão 2 vídeos e uma lista de exercício para fazer semanalmente, beleza? Bom, pessoal, então antes da gente começar conteúdo novo, eu vou dar alguma revisão das coisas que a gente já viu, beleza? Então a revisão vai iniciar com a alimentação. A primeira parte da nossa alimentação que a gente já havia conversado são os carboidratos. Os carboidratos, eles são a base da nossa alimentação, tá? Então, toda vez que você vai comer, você come arroz com alguma coisa, macarrão com alguma coisa, uma massa, né, o pão com alguma coisa. Então, esse arroz, esse macarrão, esse pão, eles são carboidratos, tá? Então, os carboidratos, eles são basicamente presentes nos grãos e nas massas. Mas a gente não pode esquecer também dos tubérculos. E aí vocês têm que lembrar, né? Eu frisei muito isso. O tubérculo, pessoal, ele é tipo uma raiz, tá? Então, você tem, por exemplo, a beterraba, você tem a cenoura, são todos alimentos que dão muita energia pra gente, beleza? Então, carboidratos são a base da nossa alimentação. Tudo bem, a beterraba não é a base da nossa alimentação, a cenoura não é a base, a batata também não. Mas eles têm muito carboidratos. Então, basicamente, são as bases da nossa comida e os tubérculos, tudo bem? O segundo tipo de alimento, pessoal, são os lipídios. Os lipídios, eles também são alimentos energéticos. Eles também dão energia para a gente. Só que eles têm um problema. Eles trazem também, junto com eles, um acúmulo de gordura. Então, por mais que eles sejam energéticos, assim como os carboidratos são, eles não devem ser consumidos em grande quantidade, assim como os carboidratos devem ser consumidos, tá? Então, os lipídios, eles são alimentos que dão energia, mas eles são alimentos gordurosos, beleza? Exemplos aí são os óleos, o abacate, o azeite, a manteiga. Então, são alimentos que são mais gordurosos, tá? São alimentos mais oleosos. Se você consumir em grande quantidade esses alimentos, eles podem entupir uma artéria, podem entupir uma veia, porque eles têm um acúmulo muito grande de gordura, tá? Então, tanto os carboidratos quanto os lipídios são alimentos energéticos, eles dão energia pra gente. Os carboidratos devem ser consumidos em grandes quantidades. Já os lipídios devem ser consumidos em baixa quantidade, beleza? Já que a gente está falando de alimentos energéticos, é interessante a gente comentar um pouco sobre as calorias. O que é caloria? Caloria, pessoal, é uma medida de unidade de energia. Mas o que é medida de unidade? Por exemplo, se eu quero sair daqui da minha casa e ir até um determinado ponto, eu vou andar alguns quilômetros, tá? Ou alguns metros. Essa é a unidade de medida. Eu meço distância em quilômetros ou metros. Como eu posso medir energia? Eu meço energia em calorias.
Então, uma caloria é a energia necessária para eu aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Nossa, o que significa? Vamos supor que você tenha 1 grama de água, ou seja, você pegou um pouquinho de água, uma gotinha de água, colocou na balança e lá deu 1 grama de água. Uma caloria é a energia suficiente para pegar esse 1 grama de água e aquecer em 1 grau Celsius. Tá? Ou seja, ele pode sair de 30 graus e ir para 31 graus Celsius. Se eu tiver 2 calorias, eu posso pegar esse mesmo 1 grama e aquecer 2 graus Celsius. 3 calorias, esse mesmo 1 grama, 3 graus Celsius. E assim vai. Então, uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, quando você vê lá, esse alimento ele tem 300 calorias, ele tem 400 calorias, ele tem 20 calorias. Quanto maior a quantidade de calorias, mais energia esse alimento dá para a gente. Só que, se você consome muita caloria, ou seja, se você consome muita energia e não gasta, o nosso corpo vai começar a guardar essa energia. E como que o nosso corpo guarda essa energia, pessoal? Em forma de gordura, beleza? Então, a gente já viu que os lipídios eles têm a capacidade de guardar mais gordura do que os carboidratos, mas ambos guardam gordura, beleza? Gordura é energia em estoque, energia guardada para o nosso corpo, beleza? O próximo nutriente que a gente vai ver são as proteínas. As proteínas são os nutrientes que constroem o nosso corpo. Então, eles constroem os nossos órgãos, eles constroem os nossos músculos, tá? Então, a proteína são os alimentos que a gente chama de construtores. Quem são as proteínas? Basicamente, carne e alguns outros vegetais, tá? Então, alguns outros vegetais também possuem proteína, beleza? E a gente tem também a proteína sintética. Um caso muito famoso é o whey protein, tá? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de proteína. A proteína animal, a proteína vegetal e a proteína sintética. Vocês têm no caderno de vocês uma lista de todos os alimentos que contêm proteína. O ovo contém proteína, a carne contém proteína, carne vermelha, né? A carne branca contém proteína, o peixe contém proteína. Então, muitos alimentos aí contêm proteína. Vegetais também têm muita proteína. Eu listei para vocês vários vegetais que são ricos em proteína, beleza? Só que uma diferença muito grande que a gente tem entre a proteína animal e a proteína vegetal é que se você comer a proteína animal, ela está sempre em maior quantidade, tá? Então vamos supor que você coma 1 quilo de carne. 1 quilo de carne tem muito mais proteína do que se você comer 1 quilo de qualquer vegetal que seja rico em proteína. Então a carne, a proteína animal, ela está muito mais abrangente, ela tem muito mais quantidade do que em comparação com a proteína vegetal. Isso quer dizer então que você obrigatoriamente para ter proteína precisa comer um animal? Não, você pode comer um vegetal. A gente tem os veganos, né, que não comem nada de origem animal. Então eles não comem ovo, porque o ovo vem do animal. Eles não tomam leite, porque o leite vem do animal. Então eles não comem nada de origem animal. Eles podem ter proteína, sim, eles podem comer alguns vegetais que têm bastante proteína. Só que eles vão ter que comer muitos vegetais para conseguir absorver aquela quantidade de proteína que um pouquinho de carne iria dar, beleza? E já a proteína sintética, ela é uma proteína, então você às vezes come um whey protein, alguma outra coisa que tem proteína, ela é uma proteína em grande quantidade, muito específica para quem quer fazer muito exercício, para quem quer ter hipertrofia, né? Ou seja, para ser musculoso. Por que isso é feito, pessoal? Como eu disse para vocês, a proteína é o alimento construtor. Ele vai ajudar a construir os nossos músculos, os nossos órgãos. Então, quando você vai na academia, você literalmente machuca o seu músculo, você quebra o seu músculo. O que a proteína vai fazer? Vai começar a reconstruir aquele músculo. Só que quando ela reconstrói aquele músculo, ela fala assim, bom, antes eu tinha um pouquinho de músculo e ele foi quebrado. O que eu vou fazer? Eu vou construir um pouco mais de músculo para aguentar aquela quebra. Aí você vai, faz mais exercício ainda, quebra aquele músculo de novo. O que o seu corpo vai fazer? Eu vou colocar mais músculo ainda para aguentar. E aí você vai ficando mais forte, né? Visivelmente mais forte, que é o que eles chamam de hipertrofia, tá? Você ficar musculoso. E pessoal, por fim, a gente tem as vitaminas e os sais minerais. Eu não vou listar aqui todas as vitaminas, porque eu já passei no caderno de vocês todas as vitaminas, tá? E o que e onde a gente tem cada uma delas.
e também os sais minerais. Então a gente tem cálcio, a gente tem ferro, a gente tem potássio. Eu já falei para vocês de todos os alimentos que contêm isso. Basta vocês abrirem o caderno de vocês, tá? Mas as vitaminas e os sais minerais também são muito importantes, pessoal, para o funcionamento de órgãos, então funcionamento da visão, funcionamento do sistema imunológico, funcionamento da digestão, tá? Esses caras são muito importantes para o funcionamento e para a fabricação dos órgãos. Tanto é que o cálcio, que é um sal mineral, ele está presente nos nossos ossos. Então é de extrema importância para a gente ter ossos saudáveis, beleza? Então as vitaminas e sais minerais também estão presentes em muitos alimentos. Outro ponto, pessoal, também muito importante da nossa alimentação é a higiene. Hoje, agora com todo esse problema que a gente está tendo, a gente está vendo que a higiene é indispensável, pessoal. Então, a higiene, lavar as mãos antes de comer, lavar os talheres, os pratos, os copos antes de comer, é de extrema importância para que você mantenha a sua saúde. De nada vale você se alimentar bem, mas você não manter a higiene, tá? Então, a gente está vendo aí que um pequeno vírus em maus hábitos de higiene pode trazer uma catástrofe enorme para o nosso planeta. Então a higiene é de extrema importância, pessoal, beleza? Quando você vai comer, não fique falando em cima do prato, tá? Quando você vai comer, mantenha a boca fechada, não mastigue de boca aberta. São hábitos de higiene aí que a gente mantém a boa convivência. E obviamente, sempre depois de comer, lavar e escovar os dentes, tá? A gente vai ver que a boca ela é responsável pelo primeiro passo da digestão. Então é importante você manter a sua boca sempre limpa, para que a digestão possa ocorrer sempre de forma saudável, beleza? Não esquecer também de passar o fio dental. É muito importante você passar o fio dental, porque existem locais que a escova de dente não consegue acessar e o fio dental consegue acessar. E por fim, pessoal, mas não menos importante, vocês estão vendo aí uma pirâmide alimentar. Eu gostaria que você pausasse o vídeo aí e pensasse o que está faltando com relação na pirâmide alimentar que eu passei para vocês na escola. Então pause o vídeo agora aí que eu já vou dar o spoiler, já vou falar para vocês o que está faltando. Está faltando, pessoal, aí embaixo a água, tá? A água é extremamente importante e ela é a base da pirâmide alimentar, beleza? Então aí embaixo dos carboidratos a gente tem a água. A água deve ser consumida em maior quantidade do que qualquer alimento, beleza? Então ela é a base da pirâmide alimentar. Ela é o chão, vamos dizer assim, da pirâmide alimentar. Então a água deve ser consumida em enorme quantidade por vocês todos os dias. Isso vai variar do tamanho de cada pessoa, né? Mas se você tomar 3 a 4 litros de água, já está ótimo, beleza? Diariamente, né? Depois da água, então, a gente teria os carboidratos, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente tem as massas, os grãos, então os pães também, né? São fontes de carboidratos. Percebam que eles estão depois da água, ou seja, eles devem ser consumidos menos que a água, mas eles são consumidos em grandes quantidades, beleza? Para cima um pouquinho aí dos carboidratos, a gente tem as hortaliças e as frutas. As hortaliças, pessoal, a gente está vendo aí a cenoura, a gente está vendo basicamente aí a verdura, né? E as frutas a gente sabe o que são. As hortaliças e as frutas, elas são ricas em sais minerais e são ricas também em vitaminas, beleza? Então, elas devem ser consumidas em menos quantidade que os carboidratos, mas elas também devem ser bastante consumidas, beleza? Um pouquinho para cima aí na parte amarela, vocês estão vendo os laticínios, as carnes e as leguminosas, tá? Então, os laticínios e as leguminosas e as carnes aí no meio, pessoal, são ricas em proteínas, tá? Então, essa terceira parte aí, em amarelo que vocês estão vendo, é a parte basicamente aí da proteína, beleza? E também dos sais minerais e vitaminas. Então, a gente tem a carne, o ovo, o peixe, tá? Que são as proteínas. E por cima ali, a gente tem o açúcar, e o óleo, né? Então, lembrando que o óleo é o quê? São os lipídios. Então, ali na parte verde, a gente tem os lipídios e o açúcar. Então, ali está o chocolate, está a bala, beleza? Está ali o azeite, o óleo de cozinha, né? A manteiga e tudo mais. Esses caras, os lipídios, devem ser consumidos em pequena quantidade. Perceba aí que eles estão na ponta
da pirâmide alimentar. São tipos de alimentos que a gente deve consumir menos. Então você não deve basear a sua alimentação em chocolate, em bolacha, em manteiga, beleza? Por quê? Porque são alimentos que a gente deve consumir pouco. Quanto mais para cima na pirâmide alimentar, menos a gente deve consumir. Quanto mais para baixo, mais a gente deve consumir. Então, de certa forma, a gente tem água, carboidratos, sais minerais e vitaminas, proteínas e lipídios. Então, pessoal, percebam a importância que a gente tem de ter uma alimentação balanceada. Eu já mostrei para vocês aquele vídeo do cara que ficou comendo só McDonald's. A gente já conversou muito sobre isso em sala. Então, essa aula aqui é mais para fazer uma revisão das coisas que a gente já conversou e na próxima aula a gente vai entrar no sistema digestório. A gente já havia entrado no sistema digestório, mas a gente não conseguiu dar continuidade para ele. Então, eu preferi fazer essa revisão para depois a gente entrar de vez aí no sistema digestório. Beleza? Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios que eu deixei separada para vocês. É de extrema importância que você faça e quem não fizer, quem não me entregar no prazo, fica sem nota. Beleza, pessoal? Então, para vocês manterem nota e manterem o mais importante, que é o conhecimento de vocês em dia, façam a lista de exercícios. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Se possível aí, se inscreve no canal, porque assim você consegue saber quando eu envio um vídeo novo para vocês. Beleza? Um abraço e bons estudos.